O perigo da interpretação errada da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido, estudado e citado da história da humanidade. Para os cristãos, ela é a palavra de Deus revelada ao homem, servindo de guia para a vida espiritual, moral e até social. No entanto, exatamente por seu caráter sagrado e por sua influência sobre milhões de pessoas ao longo dos séculos, a forma como ela é interpretada se torna um tema de extrema importância. A interpretação equivocada das Escrituras pode trazer consequências graves, não apenas para a vida individual de um crente, mas também para comunidades inteiras, conduzindo pessoas ao fanatismo, ao engano e até a práticas contrárias ao próprio Evangelho de Cristo. A necessidade de interpretação correta. A Bíblia não é um livro comum. Escrita em diferentes épocas, contextos históricos e culturais, em línguas originais como o hebraico, o aramaico e o grego, ela exige cuidado, responsabilidade e humildade na leitura. Interpretar corretamente significa buscar compreender o que o autor inspirado quis transmitir, levando em conta o contexto literário, histórico e teológico. Quando esse cuidado não é observado, abre-se espaço para distorções, que podem transformar a mensagem de amor, justiça e salvação em justificativas para intolerância, manipulação e engano. Exemplos históricos de más interpretações. Ao longo da história, há registros de interpretações equivocadas da Bíblia, usadas para legitimar práticas totalmente contrárias ao Evangelho. Um exemplo é o uso de alguns textos para justificar a escravidão, como aconteceu em certos períodos da história americana e europeia. Outro caso é a perseguição a diferentes grupos religiosos, em que versículos foram usados de forma isolada, sem o devido contexto, para legitimar violência e intolerância. Esses episódios revelam como a leitura distorcida das Escrituras pode ser usada como ferramenta de poder e dominação, em vez de instrumento de libertação espiritual. Consequências pessoais. No âmbito individual, o perigo da má interpretação da Bíblia é igualmente sério. Muitas pessoas, ao lerem textos isolados, sem compreender o contexto, acabam criando doutrinas próprias ou assumindo práticas prejudiciais à sua fé. Por exemplo, alguém que lê sobre a necessidade da fé sem considerar a importância das obras pode cair no extremo do descuido com a vida cristã prática. Por outro lado, alguém que enfatiza apenas as obras pode cair no legalismo, esquecendo-se da graça. A falta de equilíbrio, decorrente de interpretações equivocadas, conduz à confusão espiritual e ao afastamento da verdadeira essência do Evangelho. O papel da humildade e do Espírito Santo. É fundamental reconhecer que ninguém possui, por si só, plena capacidade de compreender toda a profundidade da Bíblia. Por isso, a humildade é uma virtude essencial na interpretação das Escrituras. O próprio apóstolo Paulo ensina que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. Lembrando que a palavra de Deus deve ser lida com a iluminação do Espírito Santo. O estudo bíblico não deve ser guiado apenas pelo intelecto humano, mas também pela oração, pela busca de discernimento espiritual e pela comparação com toda a revelação das Escrituras. O perigo do isolamento de versículos. Um erro comum é o chamado texto fora de contexto, em que versículos são retirados isoladamente e aplicados a situações sem qualquer relação com o propósito original. Esse método gera interpretações distorcidas e muitas vezes perigosas. Jesus, por exemplo, ao ser tentado no deserto, ouviu o diabo usar trechos da Bíblia para tentar enganá-lo. Mateus 4, 1, 11. Isso mostra que até mesmo o inimigo conhece a Escritura, mas a manipula de forma equivocada. Se nem Cristo aceitou uma leitura isolada e distorcida da palavra, quanto mais nós precisamos de cuidado ao lidar com ela. A responsabilidade dos líderes religiosos. Outro ponto crucial é a responsabilidade dos pregadores e líderes religiosos. Muitos fiéis confiam plenamente naquilo que lhes é ensinado, o que amplia ainda mais a responsabilidade de quem ministra a palavra. Um líder que interpreta erroneamente pode conduzir dezenas, centenas ou até milhares de pessoas ao erro. Por isso, Paulo orientou Timóteo a manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, destacando a importância da dedicação ao estudo, ao ensino correto e à fidelidade ao Evangelho. Como evitar más interpretações? Existem algumas práticas que ajudam a evitar erros de interpretação. Estudo do contexto. Compreender quem escreveu, para quem escreveu e em qual situação. Comparação de textos.
A Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia, buscando harmonia entre os textos. Oração e dependência do Espírito Santo, reconhecendo a necessidade de iluminação espiritual. Orientação de mestres confiáveis, buscar entendimento com líderes sérios e comprometidos com a verdade bíblica. Equilíbrio entre fé e prática. Não absolutizar um único versículo em detrimento do conjunto da mensagem cristã. Conclusão. A Bíblia é um tesouro inestimável e deve ser tratada com respeito, responsabilidade e reverência. A má interpretação de suas palavras pode desviar vidas, legitimar injustiças e até servir de instrumento de manipulação. Por isso, é essencial buscar uma leitura equilibrada, contextualizada e guiada pelo Espírito Santo. O verdadeiro propósito da Escritura é conduzir o ser humano a Cristo, ao arrependimento e à salvação, promovendo uma vida de amor, justiça e comunhão com Deus. Qualquer interpretação que se afaste desses princípios deve ser vista com cuidado, para que não se transforme em armadilha espiritual. Assim, o perigo da interpretação errada da Bíblia não deve ser subestimado. Cabe a cada cristão buscar constantemente o conhecimento, a oração e a humildade para que, ao abrir as páginas sagradas, encontre não apenas letras e histórias, mas a revelação viva de Deus que transforma vidas e conduz à verdade.